Bom dia para vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. De novo, estou aqui na nossa aula de leitura para continuar o nosso livro, né? A leitura do livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ontem nós terminamos a leitura e o texto com mais uma aventura em Paris. Ele perdeu o navio, que zarpou antes da hora do combinado e deixou ele para trás. Ele se perdeu do seu criado Passepartout e está ali no porto sem saber o que vai acontecer. O que será que eles vão aprontar dessa vez? Vamos ver? Então, vou ler aí para vocês então, capítulo 9, Manobras arriscadas no Oriente. Vamos ver o que vai acontecer. Mesmo não tendo embarcado no navio que os levava a Yokohama e sem nenhum sinal de Passepartout, Mr. Fogg não perdeu sua serenidade. Caminhou pelo porto até encontrar algum meio de transporte que pudesse fazer aquele trajeto. Precisava chegar a tempo de subir a bordo do General Grant, o barco a vapor que atravessaria o Oceano Pacífico rumo aos Estados Unidos. O inspetor Fix acompanhava seus passos e torcia para que Mr. Fogg se atrasasse pouco mais. Mas bons ventos voltaram a soprar a favor do decidido cavaleiro. Ao descer pelo cais, cruzou com o dono de um barco à vela, a quem indagou: "Você por acaso conhece algum meio de chegar a Yokohama, no Japão, até o dia 14? Preciso pegar o meu barco para São Francisco." "Não, e seria um trajeto muito arriscado para minha preciosa embarcação", respondeu o velho marujo do mar, que emendou: "Mas posso ir a Xangai, na costa chinesa. Além de ser uma rota mais segura, é de lá que o navio americano inicia sua viagem. Só depois é que ele atraca em Yokohama." "Ótimo, então negócio fechado." Eram 3h10 da tarde do dia 7 de novembro, quando as velas foram içadas e o valente veleiro, que parecia participar de uma corrida, deixou Hong Kong. A bordo, ajeitaram-se no convés Mr. Fogg, Mrs. Alda e o incansável Fix. Para não perder o seu suspeito de vista, o agente aceitara o convite para velejar pela costa sem que Phileas Fogg sequer desconfiasse de suas intenções. Mr. Fogg ainda guardava a esperança de reencontrar Passepartout na próxima escalada de sua viagem. Não tardou para que o mar se revoltasse. A tempestade ganhou ainda mais força à noite. O navio enfrentava com bravura ondas altas e ameaçadoras. Os ponteiros do relógio também pareciam querer se revoltar, como se corressem mais rápido durante a tempestade. 4 dias bem agitados se passaram. Em 11 de novembro, ao se aproximarem do porto de Xangai, um navio se delineou no horizonte como se estivesse anunciando que os planos de Phileas Fogg estavam indo embora. O General Grant acabara de partir rumo à América. "Bandeira ao meio-pau! Fogo!" ordenou Mr. Fogg sem perder tempo. O estrondo causado pelo pequeno canhão pôde ser escutado a quilômetros de distância. Mr. Fogg sabia que dentro das convenções náuticas, aqueles sinais eram pedidos para que outras embarcações viessem ao socorro. Era como se estivessem em situação de emergência. E de certa forma estavam mesmo, sobretudo o cavaleiro Phileas Fogg, em sua incrível disputa de correr o mundo em 80 dias. O plano de simular fogo e tudo mais funcionou. Minutos mais tarde, após ser resgatado do veleiro, o trio estava bem acomodado no barco a vapor americano, navegando rumo a São Francisco, com escala em Yokohama. Fix não desgrudou nem um minuto sequer de Phileas Fogg
que seguia reinando sobre o tempo, como se as horas, minutos e segundos fossem seus súditos. Após uma viagem sem incidentes, ao chegarem ao porto japonês, Mr. Fuchs e Mrs. Alda desceram para tentar descobrir o paradeiro de Passepartout. Teria ficado em Hong Kong ou conseguira embarcar no Carnatic? Ao se dirigirem às autoridades, receberam uma boa notícia. O nome do francês constava na lista dos passageiros. Mas como ele não estava mais a bordo, Phileas Fogg tratou logo de sair em busca de seu criado, tendo ido ao consulado francês e percorrido as ruas da cidade. Tudo em vão. Não havia nem sinal de Passepartout. Sem mais nada a fazer, retornaram ao caminho do porto. No entanto, pouco antes de embarcar com Miss Alda, o acaso os levou a um espetáculo diante do General Grant, onde puderam assistir à grande atração de acrobacia, uma pirâmide de homens narigudos com asas que pareciam cartas de baralho, um em cima do outro. A plateia aplaudia aquele espetáculo quando o som de tambores as pirâmides despencou. Pudera um pouco dos narigudos pulou diante de todos aos gritos. Meu patrão! Meu patrão! Mr. Fuchs e Miss Alda reconheceram imediatamente Passepartout, enquanto dezenas de narigudos caíam por todos os lados, como se fosse um castelo de cartas desmoronando. Mais tarde, entenderam o que havia acontecido. O criado, ao chegar no Japão pelo Carnatic, procurara um emprego para conseguir dinheiro e dar um jeito de viajar para o General Grant, na esperança de reencontrá-lo. Como se dizia, uns asnem em acrobacia, foi contratado. Todavia, no momento mais importante do show, ele acabou caindo quase no colo do seu patrão. Era então 14 de novembro, quando o trio subia ao majestoso barco a vapor americano. Sem que percebessem, outro passageiro encontrava-se instalado também a bordo do navio. O incansável, inseparável inspetor Fix. Capítulo 10. Travessia da América, uma longa aventura sobre os trilhos. Apesar da vastidão do maior dos oceanos, o Oceano Pacífico justificou o seu nome. General Grant fez uma longa travessia de quase 3 semanas sem nenhum sobressalto. Com mais de metade da volta ao mundo percorrida, Phileas Fogg chegava em 3 de dezembro em São Francisco, nos Estados Unidos, sem um só dia de atraso, de acordo com seus cálculos. Às 7 da manhã, quando tocaram o solo da Califórnia, mais uma atrapalhada do criado francês. Passepartout, empolgado por chegar a um novo continente, não resistiu e exibiu-se com uma pirueta sobre o chão firme do porto. Para seu azar, o assoalho estava podre e ele afundou na madeira. A acrobacia logo se transformou na apresentação de um palhaço bem desengonçado. Depois de tantos dias sobre a água, agora eles teriam muito chão pela frente. Para chegar em Nova York, precisava cruzar os Estados Unidos numa longa aventura sobre trilhos de trem. Como o trem para essa nova etapa só iniciaria sua jornada à noite, tiveram tempo de passear um pouco e apreciar a cidade de São Francisco. Ficaram abismados com suas largas ruas, casas baixas, precisamente alinhadas, seus curiosos bondes puxados a cavalo, armazéns gigantes que pareciam palácios e calçadas apinhadas de gente de todo o canto do mundo. Mr. Fogg dirigiu-se ao consulado para carimbar o seu passaporte e lá também encontrou Fix. Qualquer pessoa estranharia a presença do detetive, mas Phileas Fogg não esboçou qualquer reação. Nenhum piscar de olhos, nada. Já o agente, fingindo-se de surpreso de encontrá-lo ali, ofereceu-se para acompanhá-lo mais uma vez. Afinal, como estavam em território que não era britânico,
seria ainda mais difícil prender o homem que julgava ser o grande assaltante do banco. Restava-lhe garantir que Mr. Fu de fato voltaria para a Inglaterra. Por sua vez, Passepartout pensou em dar uma surra no policial, o responsável por ele ter se perdido em Hong Kong. Pudera, Fix o enfiara no meio de um labirinto e depois deixara lá, sozinho. Todavia, com medo de causar problemas para o patrão, resolveu ficar quieto no seu canto. Eram exatamente 5h45 da tarde quando pisaram na plataforma da estação de Auckland, ponto de partida de uma longa aventura país adentro. Exatamente 15 minutos mais tarde, a locomotiva deu um apito estridente e disparou em direção ao leste. Oceano a oceano. Esse era o nome da linha férrea que cerca de 6.000 quilômetros que unia uma ponta dos Estados Unidos da América à outra. Num passado não distante, para ir de costa a costa, levaria-se pelo menos 6 meses. Agora, com a ferrovia dividida entre 3 trechos, bastavam 7 dias. Esse prazo convinha ao inglês. Daria tempo de chegar a Nova York, pegar o navio que o levaria a Liverpool exatamente no dia 11 de dezembro. A locomotiva tomou seu curso pela linha férrea rumo a Ogden, no estado de Utah, primeiro dos 3 trechos que seria percorrido. O trem avançava, serpenteava pelos flancos de grandes montanhas. Por vezes, passava na beira de precipícios, mas não perdia o fôlego, misturado ao som dos seus apitos e ao rugido das cachoeiras e de rios caudalosos. De repente, um outro mugido vindo de fora chamou a atenção dos passageiros. Aliás, não era um, eram muitos mugidos. Sim, milhares de bisões, talvez 10.000, acompanhavam o deslocamento do trem que poucos minutos adiante parou. Estavam nas pradarias dos estados de Nevada, onde os ruminantes chegavam a formar verdadeiras correntes móveis que podiam bloquear a via férrea. E justamente naquele dia, a corrente bovina barrou o caminho de Mr. Fu. Da janela do seu trem, Passepartout, cada vez mais envolvido com a aventura do patrão, assistia a tudo impacientemente. O agitado francês xingava os animais, os Estados Unidos e os maquinistas que conduziam a locomotiva. Que país é este onde animais param as máquinas? Por que o condutor não avança sobre elas? Que perda de tempo é essa? Dizia o francês. Do seu assento, Phileas Fogg aguardava calmamente o desfile dos bisões que parecia não ter fim e poderia prejudicar os seus planos. Ele não se aborrecia por nada. Os navios poderiam ser ajustados por ventos favoráveis, os trens não. Haveria alguma forma de acelerar esse trem e ganhar tempo, pensava. Capítulo 11. O capítulo 11 leremos amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, qual aventura aguarda esse pessoal aí, né, lá nos Estados Unidos. Então, nós já vimos que o trem ficou parado aí, né, por conta dos animais que invadiram a linha férrea. Como será que ele vai cruzar os Estados Unidos e chegar do outro lado para pegar o navio? Será que ele vai chegar em tempo? Vai conseguir cumprir o seu prazo? Veremos amanhã. Beijo, beijo.